Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, eu sou professor de Fisiologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E nós vamos nessa aula continuar com o potencial de ação, mas antes de iniciarmos o estudo da propagação do potencial de ação numa fibra do tipo de um axônio, por exemplo, é muito importante a gente discutir o que a gente chama de propriedades elétricas passivas da fibra nervosa, porque nós, como a gente vai ver a seguir, a fibra nervosa ela tem, vamos dizer, duas personalidades. Uma personalidade que a gente pode chamar de passiva, na qual ela se comporta como se fosse uma membrana, e na realidade essa membrana tem propriedades capacitivas, capacitância elétrica, resistência elétrica e assim por diante. E se essa membrana for estimulada sublimiarmente, ou seja, se não for feito um estímulo que chegue no limiar do potencial de ação, a membrana se comporta como uma fibra passiva e, portanto, ela não gera potencial de ação propagado. E para que a gente possa entender o mecanismo pelo qual o potencial de ação se propaga ao longo de uma fibra alongada, uma fibra tubular, como por exemplo um axônio, é muito importante então a gente entender antes a propagação passiva ou chamada propagação eletrotônica de um estímulo elétrico, que nesse caso pode ser dado na fibra, por exemplo, por uma corrente injetada através de uma micropipeta. Então vocês estão vendo aqui essa micropipeta em vermelho injetando uma corrente no interior do citoplasma. Vamos aumentar um pouquinho. Então vamos observar que esta corrente, evidentemente a pipeta perfura a membrana e atinge o citoplasma dessa célula. Essa corrente vai caminhando ao longo da fibra, mas ao mesmo tempo em que ela tem essa tendência de caminhar tanto para a esquerda como para a direita, à medida que ela vai caminhando, a corrente sofre um processo de vazamento através da membrana. Porque é importante lembrar que a membrana, qualquer tipo de membrana, por mais fechada que seja, por assim dizer, ela permite um certo grau de vazamento de cargas, ou vazamento elétrico. Então, a membrana nervosa não foge a essa regra, e, portanto, à medida que a corrente tenta caminhar, por assim dizer, ao longo da fibra, ela vai sofrendo o vazamento ao longo do caminho pelo qual ela percorre ao longo da membrana que está adjacente ao caminho dessa corrente. Então, vocês vejam que a corrente inicialmente ela entra na célula através de uma linha mais grossa, indicando uma intensidade de corrente inicial, e à medida que ela vai caminhando ao longo da fibra, ela vai perdendo, essa corrente inicial vai perdendo uma certa quantidade de corrente, e portanto a corrente que vai chegando às regiões progressivamente mais distantes do ponto de estímulo, esta corrente vai ficando com a sua intensidade diminuída. Quanto da corrente vaza para fora através da membrana e quanto da corrente caminha ao longo do eixo da fibra e, portanto, atingindo regiões a uma certa distância do ponto de estímulo, estas variáveis dependem das características geométricas da fibra e das características de resistência elétrica da membrana. E então nós podemos dizer que existe uma chamada constante de espaço, que é uma distância característica de uma fibra tubular, que leva em consideração os processos que ocorrem, vamos dizer, os parâmetros que definem o grau de vazamento e o grau de percurso longitudinal do potencial de ação. Desculpe, do potencial de ação não, mas ainda do potencial eletrotônico não propagado. Mas observando ainda mais um pouco esta figura, nós podemos já prever, antes de chegar em qualquer tipo de equação, nós já podemos prever o seguinte, que
Se a resistência longitudinal, ou seja, esta resistência elétrica ao longo do eixo da fibra for pequena, portanto, a corrente tiver uma facilidade ou uma condutância grande em caminhar, evidentemente que esta corrente vai atingir uma distância maior do ponto de estímulo. E, por outro lado, se ao contrário, se o ritmo de vazamento lateral ou através da membrana for muito grande, evidentemente a corrente vai sofrer uma perda relativamente grande ao longo do seu percurso, fazendo com que a uma certa distância do ponto de estímulo, uma fração muito pequena da corrente chegue nesta região e, portanto, a distância na qual esse potencial eletrotônico se propaga será menor. Então, por aqui nós já podemos dizer que uma grande facilidade na corrente longitudinal, ou seja, uma grande condutância longitudinal, e uma grande resistência da membrana são fatores que facilitam a propagação eletrotônica ao longo da fibra. Mas todas essas considerações são resumidas de uma forma muito mais eficiente nessa equação, que vamos começar aqui definindo a constante de espaço, e essa constante de espaço é um comprimento característico que nos diz quanto o estímulo ou quanto o potencial inicial gerado pelo estímulo decai a uma certa distância ao longo da fibra. Então essa distância ela tem vamos dizer, ela é definida como sendo 60% do valor inicial, ou melhor, quando esta distância atinge o seu valor de 37% do potencial inicial, ou seja, quando o potencial a uma distância lambda atinge 37% do seu valor no ponto de estímulo, nós então dizemos que esta é a constante de espaço. Portanto, trocando numa linguagem mais simples, a constante de espaço define quanto ou a rapidez com que o potencial inicial ou a corrente inicial injetada decaem ao longo da fibra. Uma constante de espaço grande significa que o fenômeno, seja potencial aplicado através da corrente ou a própria corrente, levam uma distância maior para decair, ou seja, uma constante de espaço grande significa que o potencial aplicado nesse ponto inicial, ele alcança uma distância maior até diminuir significativamente. E como eu falei inicialmente, vocês podem ver aqui que a constante de espaço, ela depende no numerador da resistência da membrana. Então, quanto maior a resistência da membrana, que é esta resistência pela qual a corrente vaza lateralmente através da membrana celular, quanto maior essa resistência, evidentemente menor vai ser o vazamento e, portanto, maior vai ser a constante de espaço. E quanto maior a resistência longitudinal, menor vai ser a distância de propagação. Então, uma dificuldade ou resistência longitudinal grande significa que o potencial aplicado ou a corrente aplicada encontram maior dificuldade para se propagar ao longo do eixo da fibra. E, evidentemente, existe uma relação aqui através de uma raiz quadrada, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. A velocidade de propagação passiva depende indiretamente dessa constante de espaço, porque a velocidade de propagação passiva é um fenômeno um pouquinho mais complicado de analisar, mas vamos dizer, ela tem a ver com quanto a corrente se dissipa até que uma certa região da fibra possa chegar num certo valor de potencial. Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui vale para uma membrana, uma fibra nervosa que está sendo estimulada
sublimiarmente, ou seja, é um estímulo que ainda não é capaz, não tem intensidade suficiente para gerar um potencial de ação. Então isso, repetindo, constitui o que a gente chama de propriedades elétricas passivas da fibra nervosa. E na realidade, essas propriedades elétricas passivas, elas se resumem em algumas características que nós vamos mostrar agora nesse desenho, um pouco mais esquematizado. Elas se resumem na capacitância elétrica da membrana, na resistência elétrica da membrana e nesta resistência longitudinal. Depois nós vamos mostrar o circuito elétrico equivalente da fibra nervosa. Aliás, já podemos começar a olhar aqui esse circuito elétrico. E então aquela fibra nervosa que foi estimulada, que está sendo estimulada sublimiarmente, pode ter sua membrana, ou na realidade a própria fibra, a região tubular da fibra, pode ser representada eletricamente por esse circuito. E isso é um circuito clássico, vocês vão encontrar esse desenho em qualquer livro de texto. Na realidade aqui nós temos um pequeno problema. Eu vou recolocar essa resistência aqui no lugar, e esta correntezinha também tem que ser colocada no lugar. E então o que nós podemos ver é que um dado percurso da membrana pode ser representado eletricamente por uma sequência de pequenos circuitos chamados circuitos RC em paralelo. Então vocês estão vendo que aqui nós temos a resistência da membrana e a capacitância da membrana. Portanto, cada pequeno trecho dessa membrana pode ser representada por um circuitozinho, como vocês estão vendo aqui, um circuito RC em paralelo. Esse quadradinho com uma resistência e uma capacitância. O que acontece quando uma corrente elétrica é injetada no interior da célula, através dessa micropipeta? Então essa corrente ela passa a penetrar no citoplasma e ela vai agora ter duas possibilidades. Uma possibilidade de caminhar ao longo do eixo da fibra, ou seja, da esquerda para a direita, mas ao mesmo tempo em que ela faz esse percurso, ela vaza uma parte para fora da membrana. Quanto vai caminhar ao longo da fibra e quanto dessa corrente vaza, depende da relação entre a resistência longitudinal e a resistência da membrana. Quanto menor a resistência, quanto maior a facilidade da corrente caminhar ao longo da fibra, e quanto maior a resistência da membrana, ou seja, quanto menor o vazamento através da membrana, mais facilidade a corrente tem de caminhar ao longo da fibra e menor vai ser o vazamento. Portanto, essa fibra, uma fibra desse tipo, vai ser uma fibra mais eficiente para levar um potencial, uma alteração, um estímulo dado nesta região, levar esse estímulo a uma região distante do ponto onde a fibra foi estimulada. Agora, no momento em que esta corrente é injetada, vamos supor que ela é injetada num instante zero, na forma de um pulso quadrado de corrente, nós vamos perceber então que existe uma acomodação, uma derivação dessa corrente em vários caminhos. O primeiro caminho, então, ela vai encontrar o primeiro trecho da membrana. Essa corrente vai sair pelo capacitor, ela vai se descarregar o capacitor nesse trecho da membrana. Uma parte da corrente vai sair pela resistência. Mas uma parte da corrente sobra para caminhar com destino ao próximo trecho da membrana. E essa corrente vai passar, então, pela resistência longitudinal da membrana. A resistência longitudinal da fibra, que está representada aqui. Na realidade, é preciso vocês saberem que essas resistências, isso aqui é uma situação puramente didática, um recurso puramente didático. Essas resistências elas ocorrem continuamente ao longo do eixo da fibra. Então, o caminho da corrente ao longo dessa fibra, então, é uma sucessão de saídas por laterais e de percursos longitudinais. No momento em que essa corrente encontra o próximo
trecho da membrana, ela vai tentar sair por aqui, e efetivamente ela sai, ela descarrega o capacitor, mas uma parte sai por aqui, e em cada trecho da membrana, nós vamos encontrar que sobra menos corrente para o trecho seguinte, porque vocês vejam que a corrente inicialmente era grande aqui, ela vai se perdendo lateralmente, ela vai ficando menor, e vai ficando menor, e vai ficando menor. Então, cada trecho da membrana a uma certa distância do ponto de estímulo vai receber uma fração menor da corrente original. E como a voltagem, o potencial de membrana, ou melhor, a intensidade da despolarização da membrana depende da corrente passando pela resistência RM, e na realidade esta despolarização é o produto desta corrente pela resistência RM. Essas resistências RM em cada trecho são constantes, mas a corrente passando pelas resistências RM em cada trecho sucessivo da membrana, à medida que a gente se afasta do ponto de estímulo, esta corrente vai ficando cada vez menor. Portanto, os produtos da corrente de vazamento por RM vão sendo produtos cada vez menores. E esses produtos, corrente vezes RM, representam o ΔV, ou a magnitude da despolarização da membrana. Portanto, à medida que nós nos afastamos do ponto de origem, a despolarização causada por esta corrente estimuladora, essa despolarização vai ficando cada vez menor. Portanto, o estímulo vai perdendo a sua intensidade, tanto no que diz respeito à intensidade da corrente, que chega aqui, como a intensidade da despolarização que a fibra sofre. Vamos parar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês.